Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, juntos nessa rede social. Para nós juntos glorificarmos Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê, amém? Para nós, repito, é um motivo de alegria nós estarmos aqui neste dia, 29 ou 30 de janeiro de 2015. Para quê? Para nós juntos glorificarmos este Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. O Deus da Bíblia Sagrada, amém? O Deus que criou o céu, criou a terra e criou o mar. Deus de justiça, Deus todo-poderoso, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. E nós queremos exaltar este Deus, adorar este Deus, glorificar este Deus, pelas grandes coisas que Ele tem feito em nossa vida, amém? Na minha geração, ninguém vai dizer que não ouviu falar desse Deus. Eu não ouvi falar desse Deus, ninguém me falou desse Deus, porque eu estou usando, amém, a tecnologia para falar de um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, amém. A Bíblia diz no Salmo 83, no capítulo 1, diz: as nações congregam-se contra Israel. E o salmista suplica a Deus que o livre. As nações congregam-se contra Israel. E o salmista suplica a Deus que os livre. Ele fala assim: ó Deus, não esteja em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: vinde, desarraiguemo-nos, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas de Moabe e dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, Filístia, contra os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Fiz-lhes como fizeste a Midian, como Cícera, como Jabina, ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Edom e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como Oreb e como Zeber, e todos os teus príncipes como Zeba e como Salmula, que disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, faz-nos como que impedidos por um tufão, como uma palha diante do vento, como um fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-nos com a tua tempestade, assombra-nos com teu torvelinho, enche-nos de vergonha a sua face, para que busque o teu nome, Senhor. Confunda-nos, assombra-nos perpetuamente, vergonha se pereçam, para que saiba que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém? Então a Bíblia fala de um Deus que é altíssimo em toda a terra. E tem um povo, Israel, amém, e que embora
embora eles pecaram contra Deus, embora eles desobedeceram os mandamentos de Deus e foram castigados, não vamos pensar que Israel ficou sem castigo, que, enfim, não. Eles pecaram, foram punidos por Deus, mas Deus os ama. E Deus, no final da história, vai castigar os inimigos de Israel. Amém? Vai castigar. Então, ao Deus da Bíblia, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? E pedimos que Ele tenha misericórdia de nós, pedimos que Ele tenha compaixão de nós, os que confiamos nele, os gentios. Hoje, o Evangelho é pregado não somente ao povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não. O Evangelho é pregado a todos os povos, a todas as nações, a pequenos, a grandes, a ricos, a poderosos, enfim, para todas as línguas. Amém. E quando esse Evangelho for pregado a todas as nações, quem falou e quem disse isso não foi uma pessoa qualquer, foi o Filho de Deus chamado Jesus de Nazaré. Disse que viria ao fim. E nós já estamos vendo os princípios das dores. A pessoa tem que ficar bem atenta no que Jesus deixou falado, deixou escrito, deixou dito para nós, que haverá os princípios das dores. Quais são os princípios das dores? Terremoto é um princípio das dores. Tsunami é um princípio das dores. Epidemia é um princípio das dores. A iniquidade, o pecado, a apostasia é um princípio das dores. A desobediência, a rebelião contra Deus, a idolatria, enfim. Então, a terra vai ter esses princípios das dores. Quando Deus... A epidemia é um princípio das dores. Jesus falou lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, os princípios das dores, para as pessoas ficarem sabendo. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São João. É só a pessoa ler o sermão profético de Jesus Cristo e o princípio das dores. Então, essa falta de água que está acontecendo no Brasil, essa nação, é o que, na minha concepção, na minha visão de uma filha de Deus, é um princípio das dores. Amém? É um princípio das dores. Essa epidemia que está acontecendo, que houve no ano passado, lá para a banda da África, que matou, não sei, é um princípio das dores. É um princípio das dores. Só nós ficarmos atentos, os terremotos que já aconteceu, ou já aconteceram, tsunami, todas essas coisas que nos assustam. O que mais nos assusta é a violência, o assassinato de jovens, de idosos, esses arrastões, enfim, o desrespeito às pessoas, a violação aos direitos humanos, a corrupção, essa corrupção terrível que aconteceu. Quem é o prejudicado é a nação brasileira. Porque quando se há corrupção no país, o resultado é esse aí. O pior número da história de perdas, etc. Tá entendendo? O pior número da história. Tá entendendo? Com essa corrupção que essa Petrobras teve, uma perda terrível para a nação, para um povo, porque essa empresa não gera mais emprego. Eu
vi aí na televisão agora de manhã, o Ceará, uma estatal, uma refinaria, está parada lá no Ceará. Muitos se mudaram, venderam a casa, foram com o sonho, o desejo de trabalhar nessa Petrobras. Tudo para, não é só tudo é economia, o resultado é esse. Aumento de impostos, aumento de os gastos que esse governo fez. Um gasto terrível no ano passado com essas campanhas. E quem paga tudo isso é o trabalhador. Quem vai pagar a conta é o trabalhador. É ele que tem que trabalhar mais para pagar esta conta. Não é um trabalhador rico, é aquele trabalhador que trabalha debaixo do sol, debaixo da chuva, que trabalha mesmo, que acorda às 5 horas da manhã, vai pro roçado, vai plantar sua semente de feijão, vai plantar sua semente de arroz, vai plantar sua semente de frutas para que a gente tenha na nossa mesa. E se Deus não mandar chuva do céu, como é que aquela semente vai produzir? E aquele homem que está ali cavando, como é que eles vão vender se Deus não mandar a chuva do céu? Então é assustador o que está acontecendo no Brasil e que eu percebo que é o princípio das dores, tá entendendo? O princípio das dores que essa nação está passando diante de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, porque todo mundo sofre, não é só uma pessoa, é uma nação. Eu sofro porque eu estou morando aqui dentro dessa nação. Amém. E essas secas aí, então temos que voltar para o Deus da Bíblia. Porque não é só porque falta água, vai faltar água, vou deixar de tomar banho, vou deixar de lavar uma louça, ou vou deixar de lavar uma roupa, não. É a plantação que está em jogo. É aquela sementinha de feijão, de arroz que todo dia nós comemos. Todo dia é o nosso pão de cada dia. O trigo para fazer o pão, que a gente vai na padaria. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade de nós. Somos pessoas que precisamos da misericórdia e da piedade de Deus. E da compaixão. Porque nós estamos na mão de Deus. Nós estamos diante de Deus. Amém. E quem vai sofrer é o pobre. Aquela pessoa, como eu já disse, pega a sua enxada, que pega seu instrumento de trabalho para plantar, para semear, o agricultor, a agricultora, aquele pescador que vai passar a noite toda pescando peixe, para quê? Para trazer para nós, para vender para nós, comer o peixe. Tudo isso nós devemos dar graças a Deus. O fato de Deus ter feito o rio, ter chovido, porque se não chover o rio seca, o peixe morre. E aí Deus ter dado saúde para o homem, força para que aquele homem saísse da sua casa e fosse pegar aquele peixe ou aquela tonelada de peixe. Isso me faz lembrar de uma passagem da Bíblia, que quando Jesus esteve nesta terra, 2000 anos atrás, ele escolheu pescadores, dentre eles o apóstolo Pedro era um pescador, o seu irmão André, e a Bíblia diz, não, eles passaram a noite pescando peixe, passaram a noite pescando os seus barcos, e eles não tinham achado nenhum peixe, a rede deles pegou nenhum peixe. Jesus apareceu naquele dia, naquele lugar. Eles pensavam que era um fantasma, mas Jesus andou sobre o mar. Não sabemos como ele andou sobre o mar. A ciência não explica nada. Porque aquele homem, porque ele era divino, porque ele não era dessa terra, ele não era desse mundo, ele era do céu, do paraíso. Essa é a explicação. Ele não era um ser, embora ele se formou de um ventre materno, ele era um homem, por isso que é chamado filho do homem, porque ele era parte homem
ele veio de uma mulher, ele nasceu da Virgem Maria, mas ele era uma pessoa divina, ele tinha a natureza da do céu de Deus. Por isso ele fazia milagres. Por isso, e naquela noite os apóstolos passaram a noite pescando, não acharam um peixe. Jesus disse, lança a tua rede em tal direção. Eles não duvidaram. Eles não duvidaram. A autoridade de Jesus era tão grande, eles reconheciam isso. Ele disse, olha Jesus, eu passei a noite aqui pescando. Eu não achei um peixe. Mas porque tu mandaste eu lançar a rede ali, eu vou lançar sobre a tua ordem. Sem questionar a tua autoridade sobre essa terra. Porque sabemos que tu és o Filho de Deus. Sabemos que tu não és um homem normal, tu és adotado de poderes celestiais. Tu és ungido de Deus, tu és o Messias de Deus. E aconteceu foi que eles lançaram a rede aonde Jesus mandou, e quando eles suspenderam aquela rede, diz a Bíblia, não é eu, que veio muitos peixes. A este Deus que faz esses milagres, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Outra vez, ele foi cobrado pelo cobrador de impostos. Por que ele não pagava tributo? Ele foi questionado, ele foi cobrado. E aí o apóstolo Pedro, ele mandou que o apóstolo Pedro tirasse da boca de um peixe uma moeda e desse lá para o cobrador de impostos. E disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que Jesus Cristo fez coisas na terra que a gente, pela mente humana, não dá para... por que Jesus fez isso? Não dá. É poder de Deus. É milagre de Deus. Ele fez coisas que a gente não pode... Porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o princípio da criação de Deus. Isso é que nós cremos, isso que nós acreditamos. Amém? É nisso que nós, os seres viventes, devemos crer, que Jesus operou e ainda continua operando e ainda vai continuar operando no meio da iniquidade. Amém? E diz a Bíblia que quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o quê? Derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Amém. Nós temos que ficar... Isso que Jesus falou para os apóstolos há 2000 anos atrás, esse ensinamento, serve para hoje e para o futuro, etc. A palavra atual, viva e eficaz. Isso que é vida. Amém. Jesus manda-nos acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque está muita gente sendo enganada nessa terra. Enganada. Enganada. Amém. Enganada. E só Jesus para nos livrar desse demônio da enganação, desse demônio da corrupção, desse demônio que é o pai da mentira, que é o diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é o professor da mentira. A mentira é com ele mesmo.
E que Deus tenha misericórdia de nós, para que ninguém vos engane. Por que ele falou isso? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Eu sou o Cristo. Muitos virão em nome dele, dizendo, eu sou o Cristo. Imagina. Nós já sabemos que Jesus já veio nessa terra há 2000 anos. Agora ele vai vir pelas nuvens. Ele não vai vir mais no ventre de uma mulher. Ele não vai passar mais uma infância aqui, uma adolescência. Ele não vai mais trabalhar de carpinteiro. Ele não vai ser perseguido mais, não. Ele vai vir agora pela nuvem. Só quem vai ver ele são os escolhidos, os ungidos, que estão preparados para subir. O mundo não está preparado, o mundo não vai ver Jesus nesse arrebatamento da igreja, que o povo, a Bíblia, o pastor fala que o mundo não vai ver esse arrebatamento. Não vai ver Jesus no arrebatamento. Quem vai ver Jesus só é a igreja de Jesus, os que estão preparados para... Por isso que Jesus disse, te prepara, porque tu não sabe nem o dia e nem a hora. Jesus não vai vir mais sobre essa terra pecadora mais. Já veio, já fez o que fez, já ressuscitou, já mataram ele, ressuscitou, etc. Agora ele vai vir arrebatar a igreja. E aí vai ter um episódio quando ele... No arrebatamento estou falando. Depois, a Bíblia diz que o mundo vai ver a glória dele. E vai se arrepender e vai se lamentar muito. Porque não acreditou nele. Nas palavras dele. Então, Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é místico que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes. Para haver fome, tudo é uma sequência. Veja, Jesus disse, e haverá fome. Então vamos raciocinar, vamos pensar um pouco. Para haver fome, como foi a fome lá do Egito? Como foi a fome lá do Egito? Foi porque não tinha água. Não tinha água mais. Tá entendendo? Não tinha mais água. Então a fome é uma sequência. Jesus disse, haverá fome. Haverá fome. Para ter fome na terra, não chove mais, etc. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então, essa seca que está acontecendo no Brasil, essa falta de água que está acontecendo no Brasil, é o princípio das dores. É o princípio das dores. É o princípio das dores, porque está escrito na Bíblia Sagrada que esse é um sermão profético. E tudo que Jesus falou, tudo que Jesus deixou escrito na Bíblia, passará o céu, passará a terra. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar.
Amém. Tudo que Jesus falou está acontecendo, vai acontecer. E surgirão, e diz então, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. É o que está acontecendo. Guerra, rumores de guerra, terremoto, virá o fim. Amém. Multiplicação da iniquidade, que é contrário à equidade. O descaso do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, o desprezo à palavra de Deus, o aumento do pecado, o aumento da iniquidade, o aumento da incredulidade, da injustiça, do engano, etc. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Misericórdia do Brasil. Misericórdia de nós, compaixão de nós, tenha compaixão de nós. Mas o que está escrito, que quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, virá o fim. Amém? Louvado seja o nome deste Deus. Glorificado seja o nome deste Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Diante desse cenário só nos resta uma coisa: nos preparar para o grande dia do juízo final. Preparar-nos para nos encontrarmos com este Deus que nos julgará, amém? Nossas obras, e pedir que Deus tenha misericórdia, tenha piedade de nós. Porque os princípios das dores estão aí diante da nossa face. Só não vê quem não quer ver. Só não quer ver que isso aí é um prenúncio da palavra de Deus, predita 2000 anos atrás. Por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, no qual nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, para toda a eternidade. E você repita comigo dizendo o amém.